A paz do Senhor a todas as irmãs. A IPOB Matriz tem o prazer de dar início ao seminário Liberta-me. E hoje quem estará ministrando para nós é a missionária Tiffany Anderson, assessora do Departamento Nacional das Filhas de Sião. Deixa Deus te usar, missionária. A paz do Senhor, irmãs. Sou Tiffany Anderson, sou uma missionária americana enviada aqui ao Brasil pela Igreja Pentecostal Unida Internacional. E eu estou aqui em casa, essa noite em São Paulo, capital. Eu sou muito honrada com esse convite para trazer uma palavra do Senhor hoje à noite às suas vidas. Então, eu gostaria de dar honra aos nossos líderes nacionais do Departamento dos Filhos de Sião e também distritais. Que Deus abençoe suas vidas. Dou honra a vocês, minhas queridas irmãs. Deus abençoe, em nome de Jesus. Também gostaria de dar honra ao meu líder, pastor e marido, porque sem ele ao meu lado, não sei onde eu estaria, de verdade. Preciso muito dele e da cobertura espiritual que ele é em minha vida. Então, eu gostaria de ler os primeiros 4 versículos desse Salmo 116, que é a tema, né, dessa conferência, Liberta-me. Então, eu gostaria de ler os primeiros 4 versículos. Versículo 1. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz e as minhas orações. Porque inclinou para mim seu ouvido, e, portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. Quando li esses versículos, o que capturou minha atenção foi essa imagem de alguém invocando, ou em outras palavras, chamando, suplicando, pedindo a atenção do Senhor. E ele inclinando e ouvindo aquele filho ou filha clamando a ele. Então, hoje à noite, eu gostaria de perguntar algo para vocês, irmãs. Quem você vai chamar? E para onde você vai correr? A salmista aqui escreveu sobre laços da morte, tribulações do inferno, profunda angústia, tristeza. E todas nós, às vezes, achamos nós em momentos assim. Às vezes, né? Não é verdade, irmãs? Passamos momentos bem difíceis às vezes. Mas Davi sabia quem chamar nesses momentos e para onde correr na presença do nosso Senhor. Quando pensando sobre essa mensagem, eu comecei a sentir, né, que eu devo focar nessa história de Eliseu e a mulher sunamita. Então vamos ler essa história dessa mulher e descobrir mais sobre a vida delas, detalhes. E tem suas Bíblias próximo a vocês, irmãs. Espero que você tenha sua Bíblia perto de você, porque nós vamos ler bastante versículo. Mas é porque nós podemos ler e aprender muita coisa através da sua vida. Então, sua história começa em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que fala: Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Então, nós podemos ver, ela foi uma mulher rica, mas independente disso, não importa se você é rico, tem bastante dinheiro, não tem bastante dinheiro, ela foi generosa. E ela insistiu em abençoar outras pessoas. A Bíblia fala que com insistência, ela deu uma refeição em sua casa. Em versículos 9 e 10. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço
um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Então, ela viu uma necessidade na vida do outro e deu o melhor que ela tinha pelo homem de Deus ou pelo reino de Deus, vamos dizer. Então, não importa se você tem pequeno, se você tem bastante, ou se você tem pouco, se você tem bastante, nós devemos sempre dar nosso melhor a Deus e sempre procurar oportunidades para abençoar o reino de Deus e para abençoar outras pessoas. Ela não foi focada só em si mesma, pensando em que ela estava faltando, o que ela precisava, o que ela estava querendo. Ela estava focada em outras pessoas. E sabe uma coisa? Quando estamos bem introspectivas, às vezes pensando só no nosso mundo assim, muitas mais vezes é muito mais comum para depressão, ansiedade entrar em nossas vidas. Isso não é para dizer se você tem ansiedade, se você é com depressão, que você está muito focado em si mesmo. Talvez não sei. Mas é muito mais provável, se você está sempre pensando assim, que você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais depressiva. Mas quando nós começamos a ver outras pessoas, o que outras pessoas estão precisando, o que eu posso fazer para ajudar uma outra pessoa, isso vai nos ajudar, isso vai nos proteger, nossas emoções, irmãs. Deus abre nossos olhos, Senhor, abre nossos olhos pelas necessidades dos outros. E Eliseu foi tão tocado com esse ato, né, de generosidade, que em versículos 11 até 13, um dia quando Eliseu chegou a essa casa, subiu a seu quarto, deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e nos proporcionando muitos benefícios. O que poderias fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Então ele está insistindo: o que você quer? O que eu posso fazer para você? Eu posso conversar com o rei, eu posso conversar com o comandante do exército. Mas ela fala: eu tenho paz com todos os homens. Eu estou satisfeita. Então Eliseu insistiu em versículos 14 até 17. Fala: mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderias fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. Eliseu lhe declarou: por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não eludas a tua serva, o homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmará, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. No tempo certo, irmãs. O tempo determinado, no ano que vem. Isso foi provavelmente o desejo mais guardado, protegido do coração dela. E alguns de vocês talvez tenham uma necessidade assim que parece impossível. Talvez você nem quer pedir para aquela coisa porque você tem medo de esperar e depois ter essa esperança destruída quando não está cumprida. Mas Deus sabe. Ele sabe, irmãs. Ele sabe os desejos do seu coração. E essa mulher estava nessa situação. Ela falou: não mente para mim, profeta.
Por favor, não fica manipulando minhas emoções. Não dá essa esperança e não deixa acontecer. Ela tinha tanto medo para esperar, mas quando é a vontade de Deus e quando é tempo determinado de Deus, não tem demônio, não tem ataque do inimigo que pode parar aquela coisa. E para alguém que está assistindo hoje à noite, você precisa orar e confiar em Deus para aquele milagre que vai acontecer no tempo determinado. Deus já sabe, Deus já está conhecendo quando vai acontecer. Talvez vai acontecer hoje para você. Talvez vai acontecer depois. E você tem que esperar. Mas confia em seu tempo perfeito. Talvez você não está sentindo seu corpo ainda a cura que você está querendo, precisando. Talvez você não vai ver uma mudança no seu filho, sua filha, de repente, seu marido, de repente, esse milagre que você está pedindo ao Senhor. Mas confia que mesmo sem ver, mesmo sem sentir, Deus está trabalhando. Segundo Reis 4, versículo 18, quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os céfaros. Então, teológicos dizem que provavelmente esse menino foi entre as idades de 4 e 6. Ele foi bem pequeno ainda. Versículos 19 e 20. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor da cabeça. O pai imediatamente regou um servo, levou-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ele morreu. Ela fez algo errado? Ela pecou? O que ela fez para merecer isso? Isso foi sua promessa. Isso foi seu milagre mais próximo com seu coração. E Deus tomou aquela coisa. Alguém assistindo, você está vendo sua situação e parece que sua promessa já morreu. E foi outra época quando coisas eram melhores. E esse tempo passou. E você perdeu o que Deus deu para você. Mas o que você vai fazer quando sua promessa morre? Como você vai reagir? Quem você vai chamar? Onde você vai correr? Vamos ver o que a mulher sunamita fez em 2 Reis 4, versículo 21 a 23. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neumênia, dia de lua nova, nem Shabat, sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fica em paz. Seu marido provavelmente, olhando nesses versículos, perdeu toda a esperança já. Por que você vai para o homem de Deus? Não é Shabat, não é dia santo. Por que você vai ver o homem de Deus tão longe, distante? Ele provavelmente não fez essa conexão de isso é para ajudar com seu filho morto. Ele já era morto. Já era. Ele pensando, já era. Pessoas não foram ressuscitadas nessa época, realmente. Eu acho que isso aconteceu poucas vezes antes desse evento. Então, mas ela foi determinada. Eu vou ver. Eu vou buscar ajuda com a única pessoa que pode me ajudar.
O que você vai fazer? Para onde você vai? Ela foi para seus amigos procurando ajuda? Ela foi para sua família? Ela foi pelo homem de Deus, ou seja, a presença do Senhor. O Senhor. Me lembra de Simão Pedro em João 6. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Muitas vezes nós esquecemos disso. Quando nós entramos em tribulações e tempestades, nós conversamos com todo mundo a respeito de nossas perguntas, tempestades, nossos problemas. E nós conversamos com nosso marido, com nossos amigos, com nossos pastores. Mas será que conversamos com a única pessoa que tem todo o poder nos céus e a terra, que pode nos ajudar? Só o Senhor pode te ajudar. Para onde você vai? Com quem você vai conversar e chamar? Versículo 25. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi. Ali vem chegando Sunamita. Então ela foi para Monte Carmelo, quase 33 quilômetros de distância da cidade, da casa dela. Isso não é pouca coisa, irmãs. Isso é estimado a ser um dia de jornada. Ela viajava o dia todo para chegar até ele e receber seu milagre. Ela estava pronta a sacrificar, pagar o preço para chegar até a presença do Senhor. O que você vai fazer para entrar na presença do Senhor? Você está pronta a sacrificar, pagar o preço, pronto para jejuar, para orar e fazer essa jornada tão longa para ver seu filho volta a viver? Para onde você vai? E para quem você vai chamar? Quem você vai chamar? Ela também falou no versículo 23 com seu marido: tudo em paz. Shalom, tudo em paz. Versículo 26. Ela também respondeu a Geazi quando ele perguntou: está tudo bem? Como está teu marido e como está teu filho? Ela falou: Shalom, tudo em paz. Eu acredito que ela estava falando em fé. Outras versões da Bíblia falam: vai bem. Eu não sei, mas ela está pensando, eu imagino. Eu não sei, eu não confio em minhas emoções. Eu imagino que ela ainda estava desesperada, né? Seu filho ainda estava morto. Mas ela decidiu falar palavras de vida e falar palavras de fé. E ela falou: vai bem, tudo em paz. E em Provérbios 18, nós podemos ler, versículo 31, a morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala, muitas vezes começa em seus pensamentos. Então, nós temos que lembrar, como Filipenses 4:8 fala, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Também em 2 Coríntios 10, versículo 5, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, nesse mundo, irmãs, tem muita ansiedade, tem muito medo nesse mundo hoje. E esse mundo está com muito temor. E se nós não cuidarmos, irmãs, esse mesmo espírito de medo pode entrar em nossas vidas e nós podemos começar a sentir ansiosa, começar a imaginar cenários que nunca vão acontecer, mas pode acontecer. Se isso acontecer, o que vai acontecer? Sabe, nós começamos a pensarmos pensamentos assim. Mas nós temos que tentar mudar esses padrões de pensar
E se esses pensamentos vão chegar em nossas mentes, nós temos que decidir naquele momento. E isso que eu faço. Eu vou colocar, e às vezes eu literalmente vou fazer assim com meus mãos. Eu coloco em suas mãos, Senhor Jesus, essa preocupação, esse problema, Senhor. Eu estou colocando em suas mãos, porque eu já fiz tudo o que eu posso fazer. E se eu não tenho mais fazer, eu tenho que colocar em suas mãos e confiar que depois disso, o que acontecer, eu tenho que ter confiança que faz parte do seu plano perfeito. Não aceita a ansiedade como, isso faz parte de minha personalidade, sou assim mesmo. Não pensa assim, não aceita isso. Não aceita, isso faz parte de minha família, minha mãe também era ansiosa. Não aceita. Você tem o poder para mudar isso em sua vida. Através do poder do Espírito Santo, você pode mudar essa situação. E voltando pela mulher sunamita, eu imagino que ela pensava sobre o poder de Deus e falou fé e vida. E quando ela chegou ao homem de Deus, ela caiu seus pés e apagou seus pés. E algumas pessoas não vão entender quando você vai pedir algo de Deus, porque a Bíblia fala que Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu, deixa-a em paz. Deixa-a em paz. E ele tinha compaixão e foi tocada muito profundamente pela necessidade que ela estava precisando naquele momento. Irmã, Jesus está importando hoje à noite em que você está sentindo, como você está sentindo, o que você está passando. E Ele está falando, deixa chegar até mim e implorar e chorar em minha presença. Deixa ela se expressar. Você pode ser real com Deus, você pode falar plenamente com Deus. Seja real com nosso Senhor, o que você está passando, o que você está pensando, o que você está sentindo. Ele importa com você, seus pensamentos, seus sentimentos. Então, em versículo 28 até 31 também, Eliseu falou para Geazi colocar o cajado de Eliseu, na cara, no rosto do menino e orar. E não aconteceu. Colocando o cajado no rosto não funcionou. E às vezes a primeira vez que nós orarmos para algo, não acontece. Por isso nós temos que continuar em persistência para nosso milagre, irmãs. Versículos 34 a 35. Em seguida, deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, olhos aos olhos, mãos às mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Mais uma vez, irmãs. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Agora o milagre está completo, amém? Mas não aconteceu a primeira vez que eles oravam. Às vezes é como Jericó. Você tem que fazer mais uma volta, várias vezes pedindo ao Senhor, chegando de volta em persistência. E eu tenho uma história para compartilhar sobre Billy Cole, uma profeta, né? Talvez muitos de vocês já ouviram falar dele. Ele foi um grande homem missionário. Ele fez muitas cruzadas lá na Etiópia. E em uma dessas conferências, alguns dos irmãos de Etiópia, durante a viagem a pé para essa conferência, uma mulher faleceu no grupo deles. E eles continuavam 3 dias carregando esse corpo pela conferência, esperando para um milagre. E quando eles chegavam lá, foi moscas, foi bichos, foi um cheiro horrível. E eles começavam a orar. E Billy Cole falou pelos ministros, coloca sua mão
lá no corpo dela e não tira sua mão até ela estar viva. Então eles começavam a orar. 5 minutos passou, 10, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas passaram. Mas depois disso, finalmente, ela ressuscitou. E quantas vezes nós desistimos, irmãs? Às vezes, quando não acontece na hora. Nós oramos uma vez para alguém receber o Espírito Santo, nós oramos para 15 minutos, mas nós não podemos desistir, irmãs. Nós temos que continuar orando e confiando em Deus, pedindo ao Senhor. Isso não foi o final, esse milagre não foi o final da história dessa mulher sunamita. Nós achamos ela de novo em capítulo 8 de 2 Reis. Versículos 1 e 2 fala: Eliseu havia prevenido a mãe do menino cujo filho ele ressuscitará. Levanta-te, parte com tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahweh determinou para essa terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Então o homem de Deus falou com ela e ela obedeceu. Graças a Deus, quando nós obedecemos o Senhor, olha, Ele protege a gente. Deus estava protegendo ela e sua família. 7 anos passavam. Isso foi muito tempo. E o versículo 3, quando ela voltou, ao cabo dos 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Peraí, ela obedeceu? E quando ela voltou, ela já perdeu sua terra? Então alguém roubou, uma pessoa tomou, ou o governo tomou controle porque parecia abandonada, né? Uma dessas duas coisas. Mas ela só aceitou isso e ficou triste? Reclamou? Não. O que ela fez? Para onde ela foi? Para onde devemos ir? Ela foi, em versículo 3, falar com o rei. Em versículo 4, nós podemos ver quem está lá conversando com o rei. No momento que ela entra, ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Conta-me histórias, milagres, coisas incríveis. Geazi está lá, tendo uma conversa, conversando com o rei. Você acha que isso é coincidência? Não. Porque não há coincidências assim com nosso Senhor. Ele é um Deus de ordem e detalhes. Em versículo 5, enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor, meu rei, aí está a mulher e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. Esta é a mulher. Enquanto ele está contando essa história, Deus é incrível, não é, irmãs? Versículo 6, o rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirma todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então tudo que o inimigo tomou, tudo que ficou perdido, foi restaurado a ela, porque ela decidiu encontrar o rei. E isso é a favor de Deus. E nós podemos viver no favor de Deus.
Mais ou menos 4 anos atrás, estávamos saindo de uma igreja, esperando no semáforo, e 3 homens com armas começavam a andar e olhar em todos os carros, além de nosso. E eles passavam, graças a Deus. E nós ficávamos, graças a Deus, que susto, meu Deus, Deus nos livrou. Mas aquela próxima manhã, meu marido recebeu uma mensagem de um de nossos alunos de IBA chamado Marcos. E Marcos falou que ele tinha um sonho, que nós estávamos saindo de uma igreja e 3 homens armados estavam aproximando do nosso carro, pronto para roubar nosso carro. E ele acordou e ele começava a interceder para nós. E isso foi no mesmo momento, no mesmo horário que estávamos naquele semáforo. Coincidência? Não. Não, irmãs. E muitas vezes Deus está agindo em seu favor. Assim, Deus já fez milagre para você. Não foi coincidência. Foi algo direcionado por Deus. E quando nós pensamos em todos os milagres que Deus faz para nós, tem algo em comum. Foi uma necessidade. Foi algo que estávamos precisando. Como Deus pode fazer uma cura se não tem doença primeiro? Como Ele pode prover se não tem falta de algo, se você já tem tudo que você precisa? Como você vai ter uma história assim de proteção se você nunca vai entrar numa situação de perigo? Tudo isso, milagres, todos nós queremos milagres, mas nós não queremos passar pela doença, necessidade, momento quando nós precisamos depender no Senhor. Só porque você tem, irmãs, presta atenção, só porque você tem uma necessidade, não significa que você fez algo errado ou que você está fora da vontade de Deus em sua vida. Porque olha para essa mulher, Sunamita. Ela não podia ter filho. Depois, seu filho morreu. E depois disso, ela perdeu sua terra. Ela foi fora da vontade de Deus? Não. Ela foi exatamente onde ela precisava estar. E Deus usava todos esses acontecimentos pela sua glória. E Ele está querendo revelar sua glória através dessa situação que parece impossível, que parece nem sei se eu posso esperar para isso acontecer. Não confia. Seja como essa mulher sunamita e deixe Deus usar tudo isso como uma testemunha de sua glória. Essa pequena cidade de Sunem se tornou conhecida por esse milagre, porque ressurreição assim foi quase ninguém viu, foi muito raro. Então tornou muito famoso por isso, conhecido por causa dessa mulher e sua fé. Em Lucas 7, nós achamos Jesus numa cidade muito próxima, muito perto, né, Sunem, chamado Naim. Jesus fez um milagre aqui em Naim. Ele ressuscitou o único filho de uma viúva da morte. E é uma história bem parecida. E nós podemos ver que em versículo 13 de Lucas 7, ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. Não chores, irmã. Porque você está só vendo sua situação atual. Veja com olhos de fé. Ele está vendo você hoje, compadecendo de você. Quem você vai chamar? Para onde você vai correr? Ele tinha compaixão
nela. Jesus, nesse capítulo, ele falou: levanta-te. E só sua palavra fez o milagre acontecer. Por que ele foi para Naim e não para Sunem? Porque ele estava mostrando: eu sou como Eliseu. Mas eu posso fazer em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Talvez você está pensando: bem, mas ele não pode fazer isso para mim. Você não conhece minha história, você não conhece meu passado, meu pecado. Eu não mereço. Não, ninguém de nós merecemos, mas Deus, ele está inclinando, como Davi escreveu, ele está inclinando o seu ouvido para escutar sua voz, para ouvir sua petição. Então, talvez você está duvidando, mas ora agora para olhos de fé. Amém? E talvez você está pensando: eu não mereço. Como eu falei, ninguém de nós merecemos. Mas hoje, irmãs, ele está querendo fazer esse milagre para você, para mostrar sua glória. Hoje é seu dia. Quem você vai chamar? Para onde você vai correr? Irmãs, hoje nós temos que olhar além de nossa situação, além de circunstâncias, como eles estão agora. Talvez pareça extremamente sem esperança. Talvez você tenha medo até para esperar esse milagre. Mas hoje, irmãs, vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor e vamos orar para olhos de fé, em nome de Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, como Davi, clamando a Ti, Jesus. Nós não vamos clamar e procurar ajuda em outras pessoas, Senhor, mas vamos diretamente ao Rei, Senhor Jesus. Tu és nosso Rei, Jesus. E nós estamos, Senhor, como essa mulher sunamita que ficou lá aos pés do profeta, que reclamou e clamou a ele. E falou: Senhor, me ajude. Oh, Senhor, liberta-me, Senhor, dessa doença. Senhor, liberta-me dessa situação, dessa tribulação, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, fala com algumas irmãs que estão assistindo nesse momento. Fala, encoraja, Senhor Jesus. Deixa eles sentir o paz do Espírito Santo nesse momento. Envolve eles, Senhor, em seu amor, Jesus. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. E vamos levar essas petições, Senhor, aos seus pés. Vez após vez, após vez, custa que custar, eu vou viajar, eu vou lá aos seus pés, Senhor Jesus. Quantas vezes eu preciso fazer? Senhor Jesus, Tu és aqui, Senhor Jesus. Fala nesse momento. Oh, através do Seu Espírito Santo, fala, Senhor Jesus. Ministre, Senhor, os Seus Espíritos. Oh, aleluia, no espírito de cada mulher que está assistindo. Encoraja, Senhor. Dá força sobrenatural. Dá força sobrenatural a minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãs. Deus abençoe cada um de vocês e que Deus continue te abençoando e usando, em nome de Jesus.